Nós vamos conversar sobre um assunto, um imperativo que Jesus disse, que está no Evangelho de domingo, de Mateus, capítulo 10, quando Jesus fala, não tenhais medo. O medo é o sentimento mais universal, né? A gente tem medo desde criança. A criança tem medo do escuro, a criança tem medo que a gente coloca um monte de coisa na cabecinha deles, né? Que vai ter um monstro, que vai ter alguma coisa. A gente sempre coloca as crianças com medo desnecessário, né? Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Imagina quem vive pela fama. A gente tem medo de perder o poder. Tem uma coisa que o povo doido, que chama poder. A gente faz qualquer coisa para permanecer. Então, a gente tem tantos medos. E aí Jesus vem e fala para nós, não tenhais medo. Você fala, não tem jeito. Mas tem. E se ele falou, tem um jeito. Vocês têm ideia de quando que foi que surgiu a palavra medo na Bíblia? Alguém arrisca? Quem quiser anotar, eu trouxe tudo para vocês. Primeira vez que surgiu a palavra medo, está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão pecou, lembra? Quando ele pecou, ele tomou consciência que estava nu. E ele então escondeu. E aí Deus, que vinha tomar sempre um cafezinho com ele de tarde, às vezes dar uma volta. Aí Deus chama o homem e pergunta, onde estás? Aí Adão falou assim, ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem, tive medo, porque estou nu e me escondi. Então, imagina, quando Deus pergunta, e pergunta para cada um de nós, onde estás? Não é do ponto de vista físico, porque Ele sabe que nós estamos aqui, mesmo que de repente a nossa alma dá uma voada, a gente não sabe nem o que a Filó está falando, mas estamos assentados na igreja, Ele sabe que estamos assentados. Então, do ponto de vista da sua caminhada espiritual, onde estás? Não se esconda de Deus. Não faça como Adão. Porque a gente se esconde dele. Como se ele não soubesse onde a gente está. Fala com ele, estou aqui. O senhor está me vendo bem, olhando a roupa direitinho, para o senhor não me perder? Me ajuda. Onde estás? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer do nosso ponto de vista da caminhada espiritual. Porque às vezes a gente está só lá na época do batismo, da primeira Eucaristia, e não caminhou nada do ponto de vista espiritual. Onde estás? Na sua consciência de que você é corpo e alma, cuida do corpo, malha muito bem, alimentação, nutricionista, e é tudo que tem que ter direito, nutrólogo, tudo pesado, medido, contado. Hoje eu estava falando isso com Jesus no carro. Falei, Jesus, presta atenção, o ser humano é louco demais. A gente investe tudo no corpo, e ele é o único que acaba. É insano, Senhor. Não estou falando para não cuidar, tem que ser lindo, arrumado, maravilhoso, mas eu tenho que dar o mesmo peso para o cuidado com a alma, pois é o que eu vou apresentar. A gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega a finitude o tempo inteiro. E a gente não lembra disso. Então a gente malha, fica bacana, tem que ficar mesmo. Quer fazer tudo que vocês quiserem fazer, faça. Mas faça também na alma, umas plásticas, né? Interessante. Faça uma dieta para a alma, bacana, né? Então precisa pensar nisso. Onde estás? Porque Ele não nos perde de vista, não. Então esse é o primeiro medo. E por que esse medo entrou? O que tinha acontecido antes? Por que o medo entrou no mundo? O que aconteceu antes de Adão esconder? Ele pecou. O pecado entrou no mundo. Entrou a desconfiança. Quebrou a confiança com Deus.
Falou, ele não quer que você faça isso não. Por causa da desconfiança, ele escondeu. Falou, ele vai me punir. E nós escondemos de Deus, porque temos medo de Deus. Uma coisa é o temor de Deus, o respeito. Ele é o Todo-Poderoso, mas é nosso Pai. Outra coisa, eu achava primeiro que eu posso esconder alguma coisa de Deus, né? Eu tenho medo, eu não me aproximo dele. Não, filho, Deus existe, eu respeito. Ele lá e eu cá, porque a gente não pode ficar muito perto, porque a gente tem medo. Ilusão, né? Ilusão. Então, presta atenção que o medo só existiu porque perdeu a confiança. Mas olha que lindo essa relação de Deus em Gênesis ainda, com Abraão. Quando ele chama Abraão, imagina, Abraão já estava aposentado, né, gente? Podia viver só do dinheiro dele, que Abraão era muito rico, muito rico. Ele tira Abraão de casa, Abraão já estava com mais de 70 anos. Falou com ele, não, Abraão, você vai ter uma descendência que você não vai contar, 70. Para começar. Na hora dele colocar pantufa, Deus põe ele para andar. Imagina, a imagem nossa de quem é o ícone, né, de quem caminhou, começou, nosso pai espiritual, é um aposentado, que Deus pôs ele a caminho. A gente não pensa nisso, né? Abraão tinha 70. E aí Deus faz uma promessa, põe ele a caminho, e fala uma coisa maravilhosa para ele, e fala, na época ele ainda era Abrão, que é Abraão, só se tornou depois que eles fizeram a aliança. E ele fala, não temas, Abrão, olha isso aqui, eu sou o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Ele tem medo de quê? Não temas, eu sou o teu escudo. Aonde que eu mandar, você vai. Eu sou o teu escudo. Olha o que esses homens viveram. Né? Extraordinário. Então, a caminhada toda de Deus com Abrão, que depois se tornou Abraão, que é o nosso pai. Depois, lá no Êxodo, quando Deus chama Moisés. Moisés falou, vou não, aqui eu não sei nem falar, sou gago, dou conta não. Vocês já têm alguma semelhança com Moisés? Quando Deus chama vocês para uma coisa, vocês falam, não, dou conta não, chama o outro. Chama Arão. Ele falou com vocês, chama Arão, Arão que é bom de falar. Ele falou, Moisés, é você mesmo. Mas a gente quer fugir. E ele fala assim, eu estarei contigo, eu sou o teu escudo, eu estarei contigo. Então, você não precisa ter medo, porque sou eu a sua companhia. Eu estarei contigo. Senhor, eles não vão acreditar em mim não. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar, quem que é isso? Moisés, quem foi que te mandou aqui? Vai responder isso, Moisés, vai embora. Não vou não, vai, Moisés, vai. É você mesmo, tadinho de Moisés, sofreu muito. Mas sou eu, Moisés, eu estarei contigo. Todas as vezes que Deus chama esses grandes homens, cada vez que Ele pede alguma coisa, quem que vai estar com eles? Deus. Depois Moisés morre, aquela luta com aquele povo de Deus no deserto. Morre Moisés, fica o coitado de quem? Quem ficou? Quem que era o sobrinho de Moisés? Hoje eu vou fazer vocês andar na Bíblia, hein, gente? Comecei lá em Gênesis, vou parar lá em Apocalipse. Quem que era o sobrinho de Moisés, gente? Josué. Tadinho de Josué. Não. Deus chama ele e fala assim, Josué, ser firme e corajoso. Tadinho, ele era um menino. Não temas e não te apavores, porque eu, teu Deus, estarei contigo, por onde quer que andes. Vocês imaginam o que esse Josué viveu? Mas, Josué, sou eu que vou estar com você. Fica firme, ser firme e corajoso. Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que Deus fala, coragem, não temas, ser firme e corajoso, vamos embora. Vocês imaginem Josué, ele tinha que vencer Jericó, eram as muralhas mais famosas, que nada derrubava as muralhas. Aí Deus fala assim com Josué, Josué, você vai dar uma volta na cidade, do lado de fora, 7 vezes, você imagina, ele andando com o exército, gente, é Deus mesmo. Dá a volta, faz nada. E a turma tentando jogar a flecha para pegar eles ficavam numa distância que não pegava. E você dá 7 voltas, e o povo de lá tentando entender o que eles estavam andando.
Parece doido. Tem hora que a gente andando com Deus parece louco, né? Mas ele escutava. Depois da 7ª, você vai marchar com os sacerdotes, segurando a arca em direção à entrada da cidade, à porta principal. Toque as trombetas e você verá as muralhas cair. Pode imaginar? Eram as muralhas que eles falavam do lado de lá, ninguém derruba, isso aqui é invencível. E quando eles começam a tocar as trombetas, caem as muralhas. Isso é extraordinário, né, gente? Isso é um trem de doido que esse pessoal viveu. E eu fico imaginando, por que a gente não vive? Nós somos um bando de lerdo. Não cremos. Nós não temos fé, não. A gente tem princípio de fé, né? Assim, princípio de namoro, princípio de pneumonia, o povo fala assim. Princípio. É só um germe, né? Quantas muralhas estão precisando de cair na sua vida? Diante de quantas dificuldades nós estamos parados, fala assim, Senhor, qual o tamanho desse muro? O Senhor falou, querida, isso para mim é nada. As muralhas caíram, não ficou ninguém. Aliás, ficou uma prostituta que tinha salvo o pessoal de Jerusalém, 2 que foram lá, que eles ficaram escondidos na casa dela. A única salva foi ela e a família dela. Mas mais ninguém, acabou, tudo. Quantas muralhas estão na sua frente e você está tremendo de medo? E aí, falei com vocês que a gente ia andar bem hoje? Todo mundo conhece, né? Já rezou quantas vezes o Salmo 23, o bom pastor, né? E no Salmo está escrito, no versículo 4, nenhum mal eu vou temer, porque o Senhor está junto a mim. Nós esquecemos isso tudo. O Senhor está junto a mim. Eu coloquei tudo isso aqui para vocês lembrem. Lembrem. Tem um profeta ainda, mas eu vou deixar ele para trás, que depois eu vou voltar nele. Hoje vocês assistiram a missa, tiveram a graça de assistir a missa. Ainda pensando segundo o Primeiro Testamento. Alguém consegue lembrar qual foi a primeira leitura? Sem olhar? Vocês acabaram de assistir a missa. E eu tenho paixão com essa primeira leitura. Ninguém guardou nada. Não tem uma hora que vocês assistiram, ouviram a missa. Guardaram? Não. Uma das histórias mais lindas que existe. Jerusalém estava sitiada pelo rei da Síria. E ele mandou uma carta para o rei de Jerusalém, que é Ezequias, e falou com ele, eu vou destruir. Do jeito que nós já destruímos tudo quanto é país, eu vou destruir o senhor também. Ele lê aquilo, lembra que eu já contei essa história? E aí ele atravessa a rua, sai do palácio. Ele não chamou nenhum general, nenhum. Ele atravessou a rua e foi para o templo, e fez assim, ó, entregou o papel diante de Deus, oh, que coisa extraordinária, e fez uma das orações mais lindas, vocês não prestaram atenção, não? Então, ele colocou diante de Deus e falou assim, Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, e ele vai falando as coisas e fala com ele, inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ah, um trem escandaloso. Ele foi lá com o papel assim e fez assim, olha isso aqui. Hã? O que foi? Olha o que eles estão falando, vai passar em cima do Senhor também, vai deixar. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque aí Deus manda a resposta, através do profeta. Né? Então ele faz uma oração linda e pede, livra-nos, Senhor, das mãos deles, né? Para que os reinos todos saibam que somente Tu és Deus. É linda a oração dele. Depois vocês vão ler de novo, vocês não prestaram atenção em nada hoje. E aí, olha como é que Deus é extraordinário. Então Deus foi atrás de Isaías, profeta, filho de Amós, mandou o recado. Falou que ele podia ficar sossegado. Falou, ele manda um recado, né, a forma como Deus diz, e do jeito que o rei veio, ele voltaria. Durante a noite, um anjo do Senhor exterminou todo o exército, 180 mil
homens foram exterminados, sobrou o rei, que voltou sozinho para casa. Isso é escandaloso, né, gente? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Então, depois, vocês leem isso, porque é lindo demais. Deus fala, ele não vai entrar nessa cidade, nem vai lançar flecha contra ele, nem vai assaltar, nem vai cercar, pelo caminho por onde veio há de voltar. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Extraordinário. Essa é uma das leituras mais apaixonantes que está em 2 Reis do Antigo Testamento. Eu sou encantada com essa como que Ezequias foi lá diante de Deus e mostrou diante de Deus. Hoje nós temos Deus vivo aqui, ó. E a gente não vem cá contar para ele. Está aqui, ó, vivo. E a gente não faz a mesma coisa e fala com ele. Só viu esse negócio que aconteceu? Só viu? Esse negócio que chegou para mim? Nós vamos resolver isso. Isso é confiança. Isso é certeza que ele está ali vivo, me olhando. Eu não vejo ele não, mas ele olha e fala, o que ele vai fazer mesmo? Aqui, ó, Jesus, o que é que chegou para mim? É assim. É assim que tem que ter ousadia. Jesus fala. E ontem eu falava isso com um pai lá no consultório, que ele está adoecido, porque ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essa dívida, mas chegou uma dívida que não pertence a ele, para ele. Uma dívida imensa, ele está sem dormir. Falei, vai lá no Santíssimo, mostra para ele o papel, fala com ele, o senhor está sabendo da nossa dívida? Que não é minha, não. Até o juiz decidir, você precisa dormir, comer, tem 2 meninos para criar. E falei com ele, vai lá, a gente tem que ser ousado. Jesus falou assim, seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo, o senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Eu não tenho culpa nenhuma com isso. E esse homem é honesto, é bom, tadinho, está sofrendo um tanto. Não é minha, não, Senhor. Como é que nós vamos resolver isso? E deixa lá. Faz igual o diretor espiritual do Piado Pio, entregar o problema e ir embora cantando. Ué, porque Deus é que vai resolver, não sou eu mais, não. Foi igual Ezequias fez, foi lá e entregou. Ele chegou no palácio, Isaías já estava atrás dele para dar a mensagem. Porque Deus é Deus, vocês têm que entender isso. Isso é extraordinário. Quantas coisas para vocês poderem ver que o nosso Deus age. Quando eu entro no Novo Testamento, Deus fala aqui, o anjo vem atrás do pai de João Batista. Quem era? Não é que chamava pai de João Batista, que servia na igreja, no templo? Zacarias, ainda bem que vocês lembraram de Zacarias. E ele fala, não temas, Zacarias. Não temas. Está em Mateus 1, né? Não temas, Zacarias. Depois fala para Maria, não tenhais. Nesse momento, Maria, imagina, Maria escutou isso, perguntou o que ia acontecer, como é que isso ia acontecer. Então Maria, uma das, entre tantas virtudes dela, era de uma honestidade a toda prova, porque ela não escondeu de Deus aquilo que ela era. Ela falou, eu não sou capaz disso que o Senhor está me pedindo. É isso que eu traduzo o que ela está falando, não é? É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando se sente chamada por alguma coisa, e fala, entre a grandeza do que o Senhor está me chamando e dentro daquilo que eu sou, estou falando para o Senhor que eu não sou capaz. Aí o anjo falou com ela, não, o Espírito do Senhor virá. E aí ela dá um salto de confiança. Se lança e fala, então se ele, então seja feito o que ele quiser, seja feito segundo a palavra dele. Que é a confiança que faz andar, porque a proposta é muito grande. Da mesma forma José estava apavorado, era só mistério. Aparece um anjo para José no sonho e fala, José, não tem medo não, meu filho, coitadinho de José. Vamos, bora, assuma Maria. José está dormindo, acorda, José, bora, não tenha medo, você tem que fugir só porque você quer matar o menino. Coisa simples. E você não pode fugir pela estrada principal, não, coitado. Nem falar isso com ele. É estrada secundária, porque a estrada principal é por soldado de Herodes. A gente pensar nisso. Que ele fugiu depressa e por uma estrada alternativa, sem conhecer. Reclamou? Não. Negociou? Não. Tem um murmúrio. Nada. Ele levantou, pegou o menino, pegou a mãe e foi embora. É impressionante, né? É uma coisa de morrer de vergonha. Mais ou menos assim. E aí, tem mais, né? É muita coisa que Jesus fez, bonitinho demais. Eu só coloquei alguns, né, gente? Só coloquei alguns, porque eu não podia pôr todos aqui, porque senão o dia não anda.
E aí depois, quando Jesus estava com os discípulos, né? Se vocês olharem aqui em Mateus 14, imagina, essa turma estava andando de madrugada, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a multidão não queria ir embora, Jesus mandou, eles falou, pode ir, pegou os discípulos e falou, vai embora descansar, pode atravessar do outro lado, e Jesus foi rezar. De madrugada Jesus sai andando no escuro pela água, você pode imaginar o pânico desse povo, vendo aquele homem andar, foi um fantasma, né? Estavam apavorados, e a frase de Jesus é, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E assim Jesus, ele vai várias vezes, né, assim como ele fez com Zacarias, com Maria, com Lucas, com José, ele continua fazendo com cada um de nós, ele continua repetindo para cada um de nós, não tenhais medo. Mas para que a gente não tenha medo, aquilo que foi quebrado com Adão, chama-se confiança. E a confiança é uma estrada. Assim, como a fé é uma estrada, porque não é um pódio, é uma estrada. E toda estrada, ela não é reta. Ela vai ter incertezas, vai ter períodos que eu vou ficar angustiado, que eu vou duvidar, pode ter declive, pode ter um morro ajeitado para subir. Porque quando a estrada é plana, tranquilo de andar nela. Mas quando a estrada começa a ficar mais complicada, é difícil. São momentos da nossa vida, às vezes é um luto, às vezes é uma perda, às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é uma separação. Tem momentos da nossa vida que não é brincadeira confiar. Não é brincadeira. No meio de uma tempestade, falar, eu creio que Ele caminha comigo. Mas a certeza que nós temos, que podemos, não precisamos ter medo, é porque nós deixamos a nossa vida ancorada. A gente tem que ter uma âncora na fé. E fé é sinônimo de confiança. Porque eu não tenho uma crença numa ideia, eu tenho uma crença numa pessoa. Então minha vida está ancorada em Deus. É essa fé. É aquilo que ele falou diante do sofrimento, igual Maria Madalena, lá no túmulo, chorando. Quando ela escuta o nome dele, escuta ele chamar por ela, é a certeza que a vida não acabou ali. Falou, opa, tem mais por vir. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não vê saída, e sabe que o nome dele, que é a presença dele, que ele fala, não tenhais medo, espera que eu faço, e ele faz. Então, quando a gente traz isso aqui para discutir com vocês, é para que a gente possa lembrar que a mesma mão, o mesmo escudo, a mesma mão que segurou Abraão, que segurou Moisés, que sustentou cada um desses homens, que sustentou Zacarias, Zacarias ficou mudo, que ajudou José a estar de pé, a ter coragem para enfrentar todos os desafios, a Nossa Senhora não ter medo, entender que a vida dela, ela estava projetada por uma coisa muito maior que ela pudesse imaginar. E hoje a gente tem medo de não entender ainda que Deus é o parteiro da nossa história. E que eu posso me entregar e deixar que Deus refaça a minha história diante dele. Não ter medo e me lançar em Deus e não colocar limite em Deus. E deixar Deus ser Deus. Esses homens se entregaram, essas mulheres se entregaram a Deus. A palavra era não tenha medo. Por quê? Porque você é forte, bacana, capaz? Não. Por quê? Qual que era o resto? Porque eu estou contigo. Esse pedaço nós esquecemos. E a gente confia mais nas nossas mãos que em Deus. Eu confio mais nas minhas possibilidades, e na minha conta bancária, e na meu sobrenome, e na minha influência, do que em Deus. Então, por isso que a gente vive com medo. Mas por que eu posso confiar desse jeito? Onde está a garantia do que eu estou falando? Vocês ainda não sabem? Aonde que está a garantia que eu estou falando com vocês, que vocês não precisam ter medo? Que Jesus fala assim, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Pode imaginar? Só ele sabe quantos fios são louro, quantos são preto. Você imaginar? É um escândalo isso. Por que eu posso afirmar isso? Por causa de
do amor. Muito bem, ainda bem um lembra, né? Porque o amor de Deus por cada um de nós é pessoal. Já falei com vocês que Deus não chama multidão, Ele chama cada um. Ele não ama na multidão, Ele ama pessoalmente. Cada um de nós precisa entender que nós somos absolutamente únicos para Ele. É por causa do amor, que eu sei que meus cabelos estão contados, que eu sei que Ele sabe tudo de mim, e que eu sei que eu não preciso ter medo. Por quê? Por causa de mim? Não, porque Ele falou que estaria comigo, até o fim. Não tem sábado, dia santo, feriado, tem nada. Ele cuida. Imagina o dia que a gente conseguir compreender esse amor. Já falei mais de uma vez, nós vamos morrer de vergonha de Deus, porque Ele é absolutamente extraordinário. Mas nós não confiamos, a gente acha que o braço dele ficou curto, e que Ele fez isso com Abraão, com Moisés, com Josué, Ele fez isso com Zacarias, com Nossa Senhora. Não, Ele faz isso com cada um. Nós precisamos de acreditar que somos o que Ele vai falar aqui para Isaías 41, guardem isso. Isso é um dos trechos mais belos, que vocês têm que guardar, saber de cor isso aqui. Ele fala dessa forma, no versículo 10 ele fala: não temas, porque estou contigo, não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Quantas situações Deus nos vê apavorado. Ele fala: eu te fortaleci, sim, eu te ajudei, eu te sustentei com a minha destra justiceira. Ele nos segura pela mão, e Ele fala: eu te tomei pela mão direita e te direi, não temas, sou eu que te ajudo. E bonitinho quando Ele fala, olha como é que Ele vai falar conosco: não temas, vermezinho de Jacó. A isca que nós somos. E vós, pobres pessoas de Israel, eu mesmo te ajudarei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Ele fala: não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. O que nos falta? Confiar, acreditar. Então, diante de uma notícia ruim, que as pernas ficam bamba, para quem que a gente fala? Para Ele. Para Jesus, recebi uma notícia agora que eu estou apavorada. Mas o Senhor falou: não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, seja o que vier, seja o que for. Não te apavores, por quê? Porque eu estou contigo. Então, a certeza que Ele vai fazer o melhor é porque a promessa dEle. E a promessa dEle está baseada no amor que Ele tem por nós. Deus não é homem de mentir, né, gente? Ele é Deus. Todas as situações mais difíceis da nossa vida, quem se coloca a nosso favor como nosso escudo é Ele. Então, antes de eu rezar para vocês, rezar com vocês uma oração de um sacerdote, e ele fala aqui no final, que ele fala que vai fazer tudo isso, para que as pessoas possam ver e saber, que elas possam prestar atenção e compreender, que é Ele, a mão dEle que fez tudo isso, que é o Santo de Israel que nos criou, né? Ele cuida de cada filho, pode ter certeza disso, pode se abandonar, não existe ninguém como Ele, não existe. E existe um outro trecho do livro do Antigo Testamento, eu fico encantada com essas histórias desses homens, né? Samuel, lembra do profeta Samuel? Ele era criança, morava no templo, quando Deus começou a chamar ele: Samuel, Samuel, e ele ia atrás do profeta, falava: o senhor está me chamando? Não, não sou eu não. Lembra disso? Não. E Samuel foi quem ungiu Saul, rei Saul, lembra? Foi Samuel que ungiu o rei Davi, lembra? Lembra nada, vocês estão precisando estudar a palavra de Deus. Lembra nada. Muito bem. Então tem uma cena entre Saul e Samuel. Samuel dava todos os recados para Saul, era o rei. Falava: ó, Deus mandou, sei lá, matar aquela, vocês vão vencer, mas é para fazer isso, isso e isso. E a última guerra, Saul não fez o que Deus ordenou. Aí Saul foi atrás dele e falou assim: Deus mandou te dizer
que você não é mais rei do povo dele, acabou. E tanto que Samuel vai lá e unge Davi, que era um menino, estava lá tocando a harpa, cuidando das ovelhinhas, tadinho, mal sabia o que ia viver, ele mesmo. E aí tem uma cena que vem Saul, bravo, e Samuel está paradinho, já era um velhinho, segurando um cajado, cabelo branquinho, magrinho, parado. E Saul falou, Saul falou, sai da minha frente que eu vou passar, Samuel. Ele falou, não vai, Saul. Ele falou, se você não sair, eu vou ter que te derrubar. Ele falou, acho melhor não tentar. Ele falou, eu estou com 1000 homens. Saul falou, eu estou com um exército de 1000 homens. E a resposta de Saul foi, eu tenho somente um, e isso basta. Por que eu estou trazendo esse trecho? Será que a gente, na nossa vida, diante de algum Saul que a gente vai encontrar, que vai querer passar por cima de nós, que vai querer nos derrubar, a gente tem também a força de dizer, como Samuel, eu só tenho um, mas isso me basta. Isso é absolutamente extraordinário. Então, hoje não olhe para as dificuldades que estão na sua vida. Não tenha medo de absolutamente nada que a vida está te apresentando. Nada. Não tenha medo do tamanho do que vier. Vá diante do Senhor teu Deus. Você não tem dimensão do tamanho que Ele é. Não temos dimensão. Não preocupem com o futuro de vocês. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei quem é que está cuidando do meu futuro. Compreendem? É o inverso. Lembrem, a raiz da gente conseguir ficar de pé e andar e confiar é a certeza que somos filhos amados. O único, pensa nisso, você é filha única de Deus. É a filha única de Deus. Guardem isso. Eu sou filho único de Deus. Amado, querido, sonhado. Então está angustiado, está com algum problema, tem alguma coisa querendo te engolir, igual Saul queria engolir Samuel. Vai lá e fala, eu tenho um só, mas ele basta. Quero rezar para vocês uma oração, para a gente trilhar a estrada da confiança. Essa oração foi escrita por um sacerdote, que eu sou encantada com ele. É um padre que é de Lisboa, de Portugal, vive atualmente em Roma, prega retiro para padres, até para o Papa. Um dos últimos ele pregou para o Padre Francisco, para o Papa Francisco, com os sacerdotes. Ele é extraordinário. Então, uma das orações dele é a estrada da confiança. Então, eu trouxe para a gente poder encerrar. E talvez a música que a Patrícia vai cantar, no refrão, é uma história real de um grande evangelizador, que canta também, e ele estava evangelizando numa cidade, e a esposa ficou em casa com a neném, quando a esposa teve um AVC, jovem e morte cerebral. Então, essa música ele faz quando era para ter medo de todas as coisas. Depois ele continuou evangelizando, levando a menina para todo lado que tinha que cantar. Como dizer, entre da mamadeira e fralda, ele cantava, ele evangelizava. 10 anos depois, ele casou e constituiu uma nova família. Mas essa música é retrato do retrato do que ele viveu. E como é que Deus vence tudo. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite,
não para dizer que pese em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e cada dia como um dia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aquilo que parecia impossível. Você pode ficar de pé para a gente cantar? Aquilo que parecia não ter saída. Maria Clara e Mariana, os textos de vocês estão aqui. Eu não sei onde é que vocês estão, não estou vendo vocês. Mas está aqui, tá? Ah, a Mariana está ali. Traga para mim, fazendo favor. E o outro é da Maria Clara, não sei onde é que ela está. Maria Clara. Daqui a pouco ela chega aí. Ah lá, está lá atrás. Entrega para ela, para mim. Aqui, ô Florzinha, é da Maria. Mariana está sentadinha ali. E a Maria Clara está lá atrás. Para você, querida. Antes da gente começar a rezar, a gente não pode começar nada sem o grande comunicador. Como é que ele chama? De Deus, né, gente? Que há de ajudar. Ele é o grande comunicador. É Ele que pode fazer com que eu fale o que o Senhor quer para chegar no seu coração. Só Ele, mais ninguém. Ele é o comunicador perfeito que nós celebramos domingo. Ele é o nosso santificador. Apesar de ser um só Deus, o Espírito Santo é sempre o menos amado, porque é o menos conhecido. Mas Ele é o Espírito de Deus em nós. Nós não temos dimensão disso. Nós precisamos começar sempre pedindo a Ele que nos ajude. Sempre. É Ele. Então nós vamos começar na presença dEle, para que Ele abra o nosso ouvido, que Ele desperte o nosso coração, trabalhe o nosso coração enquanto eu escuto a palavra, para que a minha vida dê fruto. Se não resolver o que eu ter escutado, nada. Por que Maria é a discípula perfeita? Porque ela ouviu, ela meditou e ela deu fruto. E o fruto que ela nos entregou é Jesus. Então, sempre que vocês estiverem na missa, que o sacerdote for começar a palavra, chamem o Espírito Santo no seu coração e fala: abra meu ouvido, o meu coração, trabalhe, pegue o coração, essa pedra dura, quebra ela. Isso chama-se coração contrito, porque quando é um torrão de pedra duro, a água não entra. Mas se eu faço isso, esfarelo, a água entra e empapa meu coração e eu posso dar fruto. Esse é o segredo. Então, por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Só Ele entra lá nas nossas profundezas. Quem somos nós? Nada. Damos conta de nada. Mas com o Espírito Santo, não. Vamos levantar para rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar.
Hoje o que eu quero comentar com vocês, porque toda última terça-feira do mês nós temos a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas. Para quem não conhece, eu estou ensinando você sobre ela, que ela é extraordinária. E eu sempre trago um trechinho, por isso que está cheio de coisa, né? Do que Jesus falou e do que ela falou. No último mês eu falei quando ela falou sobre o Brasil. Hoje eu trouxe a primeira mensagem que Jesus deu quando a Amália entrou em êxtase e ficou diante dele. O que ele disse. Então eu trouxe para que a gente vá aprendendo as coisas que ele falou. Então eu vou meditar com vocês uma frase do Evangelho de hoje. Vocês acabaram de ouvir o Evangelho. Conseguem lembrar dele? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. E eu quero comentar com vocês, vocês lembram do Evangelho, mas tem uma frase que eu quero comentar. No Evangelho de Marcos, Pedro falou assim para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É só essa frase. Eis que nós deixamos tudo para te seguir. Na verdade, Deus sempre nos chama. Chama cada um. E chama pelo nome. Ele não cansa de nos chamar. Quando que ele começou a nos chamar? Quando? No batismo. No batismo o Senhor começou a nos chamar. E Ele chama sempre. E vai chamando sempre ao longo da nossa vida. Todos os dias Ele nos chama. Quer a gente obedeça, quer não. Se a gente não obedece, Ele permite a ação do Espírito em nós para nos levar ao arrependimento. Se a gente não esqueceu, não sabe nem quais são as suas promessas do batismo, se a gente não procede como filho do Altíssimo, se a gente não caminha na luta contra o pecado, nos esforçando para estar no caminho, Ele dá um jeito de que a gente tome consciência, Ele desperta a nossa consciência para que a gente possa arrepender e tomar o caminho de volta. Assim como foi o filho pródigo, que caiu em si, arrependeu e falou: oi, posso voltar para casa. Assim como o bom ladrão, lá na cruz, olhou para ele, mesmo sem poder fazer nada mais, pediu ajuda. Ele sempre dá um jeito de nos fazer voltar. Mas também, por outro lado, se eu obedeço e escuto, o que Ele faz? Se eu sempre estou tentando me esforçar para responder a vocação, o Senhor sempre me chama mais e mais. É de graça em graça, de santidade em santidade. Ele vai sempre trabalhando conosco, sempre, até o final da nossa vida, até o final do tempo que o Pai nos concedeu para estarmos aqui. O Senhor vai estar trabalhando conosco a nossa santificação, de graça em graça. Ele fala para uma mística, Gabriele: Gabriele, peça ao seu anjo da guarda que todo dia te levante um pouquinho mais, te eleva um pouquinho mais, para você ficar cada vez mais perto de mim. Peça ao seu anjo, para te levantando, para te dando a graça de subir. Então, se a gente lembrar, se a gente quiser anotar, está lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão. Ele chamou Abraão e pediu para Abraão deixar o quê? Deixa a sua casa, deixa o seu país. E está escrito em Abraão capítulo 12, versículo 1: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Imaginou isso? Chega perto de você e falou: larga a sua casa, o seu povo. Larguei tudo, Senhor, para te seguir, e vai para o lugar que eu vou te mandar. Então, para Abraão, Deus pediu: larga a sua casa, larga o seu país e me segue. Quando ele passou perto de Pedro, que está lá em Mateus capítulo 4,
Mateus capítulo 4, versículo 18. Pedro estava sentadinho com o irmão dele, André, lá na mar da Galileia, estava sentadinho. Jesus passou, estavam lançando a rede ao mar. Jesus passou e falou com eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eu fico pensando, quem quer fazer isso? Largar a rede? Largou a rede, foi embora. Eu já falei com Jesus, você tinha que ter alguma coisa a mais. Não tem condição. Como é que o senhor passou perto dele e falou com ele: larga as redes, Pedro? Em Mateus 19, 19, se eu não estiver enganada, Mateus 19, 19 foi mais duro. Eu achei essa pesada, bem pesada. Ele passa perto de Levi, lembra? De Levi, que era Mateus, que era cobrador de impostos. E falou com ele: larga seu emprego. Pode imaginar? Passou perto dele e falou: segue-me. E ele largou tudo e foi atrás de Jesus. Quando Elias, que era um grande profeta, passou perto de Eliseu, que tinha uma propriedade, ele estava arando a terra. Elias julgou a capa sobre Eliseu. Ele falou: o que é isso? Então Deus pede a Eliseu que largue a propriedade dele. Eliseu vai correr atrás de Elias, e aí pede um tempo para poder despedir dos pais. Ele para de arar, mata o gado, faz um churrasco para a turma, despede e vai atrás de Elias. Largou a propriedade, largou tudo para seguir Jesus. E Natanael, lembra? Quando Filipe encontra Natanael aonde? Lembra? Lembra nada, né, gente? Vou pôr vocês para ler a palavra de Deus. Aonde estava Natanael? Debaixo da figueira. Que tudo isso tem uma simbologia. E aí Jesus fala: eu te conheço antes de você estar sentado, você estava sentado debaixo da figueira. E aí ele fica todo entusiasmado. Mas Jesus pede a Natanael que fique recolhido. Então a gente fica pensando assim: o que é que Deus te pede hoje para você deixar, para segui-lo? O que será que Ele te pediu até agora, que você ainda não abriu mão para seguir a Ele? Sabe o que é interessante? Jesus me chama cada um de nós sem cessar. Por quê? Porque Ele quer a nossa santificação. Quem trabalha a nossa santificação? O Espírito Santo de Deus. Jesus trabalha sem cessar, porque Ele quer nos levar para o esforçai-vos. E aí, como a gente é muito lento, né, que a gente precisava de compreender o Senhor, mas nós somos muito lentos, e a gente não acredita, né? A gente tem uma dificuldade imensa de acreditar de verdade que Jesus é vivo, que Ele é real. Então eu queria que vocês guardassem essa verdade que eu vou falar para vocês agora. De alguma forma, Jesus caminha no meio de nós. Hoje. Não gosto de falar nisso porque eu choro. Mas Ele caminha no meio de nós. De alguma forma, Ele nos sinaliza pelo olhar, pela voz, pela mão. Ele nos chama. Ele está sempre tentando sinalizar de alguma forma para que a gente possa segui-lo. Mas a gente não acredita que o que Ele chamou Abraão, chamou Mateus, chamou André, chamou Pedro, Natanael, Filipe, cada um que Ele chamou, a gente acha que isso aconteceu só no tempo dos discípulos. A gente não acredita que Jesus me chama agora, nesse tempo preciso, exatamente agora. Se eu tivesse que estar diante dele agora, eu teria que falar o que para ele? O que eu deixei para te seguir, Jesus? O evangelho foi esse hoje.
Deixamos tudo para te seguir. Deixamos o quê? Até agora. Se Ele nos chamar hoje, o que nós deixamos para seguir o Senhor? Abrimos mão de quê? O que nossa vida já foi cortado, amputado, que não serve, que não me deixa ter o molde do Filho do Altíssimo? O que o Espírito Santo precisa lapidar em mim? O que eu tenho que deixar? Às vezes são os vícios, às vezes são os pecados. Quanta coisa nós precisamos de abrir mão para seguir a Ele. Porque somente Ele é a nossa verdade. Somente Ele é aquele que de verdade vai nos levar para o céu, porque Ele nos quer lá. Então, quanto nós temos dificuldade de nos escutar? Como é que nós temos dificuldade de escutar a Deus, que a gente nos silencia? Será que de verdade eu creio que Ele quer a minha santificação? Ser santo significa ser separado. Eu te escolhi, és meu. Você acredita de verdade que Ele bateu o olho em você e fala: és minha, és minha, e eu vou trabalhar em você? O que você tem que deixar para seguir o Jesus? É o contrário, que a gente acha que Ele tem que deixar eu fazer as coisas para poder Ele me seguir, não é o inverso, bem, eu que tenho que seguir Ele. O assunto é outro. Nós temos que pedir. Assim como Michelangelo, né, quando viu um bloco lá na Itália, em Sicília, sendo levantado, um bloco de mármore branco sendo levantado, mas tinha muita terra, estava muito sujo. Ele olhou para aquilo e falou: tem um anjo aí, que eu preciso tirá-lo. E fez uma escultura belíssima de um anjo. Quanto de terra tem que ser retirado de nós? Quanta coisa precisa ser retirada da nossa vida, para que a gente possa estar livre para seguir o Senhor. Então, hoje o que eu queria que vocês guardassem desse Evangelho, que vocês pensassem, é: o que eu também deixei para seguir a Jesus? Ou às vezes eu ainda não deixei nada, né? Às vezes eu ainda estou amarrada e não acredito de verdade que, da mesma forma que Ele convidou aquele povo, Ele me chama todos os dias, a cada dia que eu levanto, Ele me chama a cada dia para segui-lo. Isso é absolutamente extraordinário, porque a relação com Jesus é uma relação viva. Ele é um Deus vivo. A maior dificuldade é porque a gente não crê. Isso é tão real que sábado, depois de estar morta tanto estudar, que se vocês acham que eu ia falar isso para vocês hoje, não ia não. Estudando tudo diferente. Antes de eu ler aqui, eu fui rezar. E eu fui orientada por um frei, que além do que eu fizesse por oração, eu deveria rezar com o diálogo de... Não, o diálogo não, o diário de Santa Faustina. Ele falou: reze com o diálogo de Santa Faustina, e o Senhor vai te dar a palavra que Ele quer. Rezei, estava lá com um tanto de coisa, pensando um tanto de coisa para falar, um tanto de coisa para estudar. Quando eu abri, ele disse assim, uma única frase em negrito: você tem confiado mais em ti do que em mim. Um soco só. Simples e discreto. Tá. Falei: é verdade. Por isso que eu estou nessa aflição, agoniada, não consigo entender o que o Senhor está querendo dizer, né? E hoje o que Ele quis trazer para vocês foi resolvido em menos de meia hora. Ele deu isso que eu acabei de dizer para vocês hoje. Belíssimo? Belíssimo, porque é dele, não é meu. Compreende a diferença? Então Ele me pega a minha cara, esfrega e fala: eu sou o Senhor do tempo e de todas as coisas. E o que você vai falar para o povo não é nada do que você estudou, é o que eu quero, é isso. Assim é o Senhor. A gente está a serviço somente dele. E mais nada. Compreende? Ele fala, fala. Ele sinaliza o dia inteiro. Nós é que não temos olhos para ver, ouvido para ouvir e coragem para se decidir por Ele. Que nessa noite o Espírito Santo nos dê força, coragem para abandonar o que tiver de abandonar, para segui-lo, porque é só isso que nos interessa.
Então, conforme eu prometi que ia estudando com vocês, esse livro da irmã Amália, todo acabado, né, gente? Risca tudo, né, que é a luta. Então, eu coloquei para vocês o que Jesus falou para a irmã Amália, no dia 10 de setembro de 1929, foi numa terça-feira. Ela entra em êxtase e Jesus fala para ela, em 3 parágrafos, em que consiste a santidade? Essas palavras são todas dele, e ele fala: a santidade consiste em negar-se a si próprio e pôr toda confiança em Deus, em ver este mundo como de passagem, lembrando que a nossa pátria é o céu, para não termos amor à coisa criada, em pensarmos todos os dias que não sabemos a hora em que seremos chamados para prestar contas, em refletirmos que Deus é justo e que dará a cada um segundo o seu trabalho, lembrando-nos constantemente da parábola das virgens imprudentes. Na verdade, se a nossa lâmpada se achar apagada, não entraremos no banquete das núpcias celestes. Essa lâmpada apagada é a nossa fé, ok? O que constantemente nos lembrará que o trabalho da santificação depende como que somente de nós, porque Ele nos chama todos os... Se quisermos, isso é Ele. A lindeza de Deus, né? Uma das coisas que mais me impressiona é a liberdade, né? Ele fala, se quiser. Ninguém é obrigado, mas todos são convidados, chamados. Se quisermos, podemos ser grandes santos. Se quisermos, podemos ser réprobos. E podemos também ser tíbios e ir ao purgatório por muitos anos. Agora, alma fiel, escolhe o que queres ser na hora da morte e põe mão à obra. Se queres ser tíbia, cede ao teu corpo e às exigências que lhe te pede. Se queres ser réprobo, afasta-te dos sacramentos. Quer dizer, não confesse, não comungue, não faça nada, e você estará nesse caminho. Se queres ser santo, ama o sacrifício, nega-te a ti mesmo. Agora que coisa linda que ele diz. E acende em teu coração uma lâmpada, cujo azeite seja eu mesmo, o teu Jesus. É de chorar? É lindo. E agora eu vou rezar com vocês o terço de Nossa Senhora das Lágrimas. Para quem não conhece a história, Nossa Senhora apareceu em 1926, em Campinas, para a irmã Amália, Jesus primeiro, e falou para ela, para a irmã Amália, eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos. Foram as lágrimas que ela chorou no Calvário, eu guardei. E hoje eu dou para vocês. O que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, ele fala, eu sou obrigado amorosamente a conceder. É lindo isso? Eu sou obrigado amorosamente a conceder. Já acompanhei alguns milagres? Já. Então, é um terço simples, porque tudo de Deus é simples. Quem ditou o terço foi Jesus. O homem é rápido, né? Direto. Os terços que ele dita é tudo curto. Se fosse meu, nós estávamos pensando nele até agora. Mas ele é rápido. Então ele colocou 7 mistérios, porque são 7 dores. Em cada mistério, 7 contas. Só uma oração inicial, final, ponto, acabou a história. Simples assim. É ele, né? Tudo dele é simples, é encantador. Mas antes da gente começar a rezar o terço, eu quero receber uma família que veio de Assis, andou 1000 quilômetros para vir aqui. Eu não sei bem qual foi a razão, mas andaram muito, né? Queria só dar um abraço e receber o que você trouxe. Te agradecer. Você que perdeu alguém? Perdeu a mãe dela. Agora. Segunda-feira, tá
A nossa fé nos dá a certeza que a morte não tem a última palavra, ela tem a penúltima, né? O grande dom que Deus nos deu é da vida eterna. Um dia estaremos juntos, um dia, dançando naquele céu. Hoje é dia de São Felipe Neri, o santo do bom humor, da alegria, não é? Que estava aí para dançar, não é? Nós vamos dançar no céu, pode ter certeza. Nosso Deus é um Deus que dança. Amém. Tem certeza disso. Eu já separei umas músicas lindas para me dançar com ele, eu estou esperando a chance. O que eu deixo com a pessoa? Clélia, obrigada. Vamos rezar, amor? Raquel pode entregar, as meninas já pegaram. Alguém tem o livrinho aí para rezar, gente? Vocês sabem rezar? Não sei se vocês vão projetar. Pode cantar, claro. Oh, Virgem tão dolorosa, mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor Luta. chegue ao seu filho Jesus. Oh, Virgem tão dolorosa, mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue a seu filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu nos louvar por todas, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas pelas súplicas. lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima.
Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces. Dá um silêncio agora. Então vou voltar. Ouça as nossas preces. Faça o seu pedido. Nós estamos conversando com Deus vivo. Fala com Ele o que você mais precisa, por intercessão de Nossa Senhora, intercessão das lágrimas dela. Peça o mais impossível. Deus pode. Tudo. Peça. Não tenha medo de pedir. Ele disse: tudo que vocês pedirem, pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a conceder. Tanta coisa extraordinária Deus nos concedeu, mas de todas a que mais me impressiona é a gente rezar no nosso coração e Ele ouvir e nos conceder aquilo que a gente pede, se for para o nosso bem, para a nossa salvação. Só um Deus vivo pode saber o que passa no coração de cada um de nós nesse momento. Só Ele que nos ama como ninguém nos ama. Uma mãe tão doce, tão materna, tão encantadora, tão preocupada conosco. Só ela pode estar agora sabendo de tudo e interceder por nós. Somos tão ricos, tão agraciados por ter uma intercessora como Maria.
ter um Jesus que é o nosso advogado diante do Pai. Somos tão ricos, a nossa riqueza é Jesus vivo no meio de nós. E nos conceda, Senhor Jesus, com as graças que estamos te pedindo, as graças que desejamos. Quantos aqui agora aos vossos pés? Tende misericórdia da nossa miséria, da nossa orfandade. Somos incapazes de qualquer coisa por nós mesmos. Olhe por nós nesse momento, Mãe Santíssima. Interceda por nós. E além de todas as graças que a gente precisa, que somos igual mendigo diante do Rei, nós olhamos porque pedimos para quem pode nos dar. Nos conceda também a graça de um dia estarmos no céu. Nos conceda a graça da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Aquela que tanto amou, em silêncio suportou cada lágrima que derramou, foi a dor que o céu acolheu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou e que mais vos ama no céu. Posso deixar com vocês? Ele está fechado? Uai, mãe.